dia! Sejam todos bem-vindos ao Meu Aconchego, direto aqui dos estúdios da Band. E não só aqui, como também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego, e no nosso Instagram, falando tudo sobre o universo da arquitetura e do design de interiores. O nosso programa de hoje está recheado de dicas, tendências e tudo sobre arquitetura. Fica ligadinho, roda a vinheta, diretor. O assunto desse quadro é uma abordagem diária nossa sobre móveis planejados. Falamos da estética, da sofisticação, mas é de fundamental importância vocês entenderem toda a questão técnica, o que vem por trás, não é isso, meninas? Exatamente. Antes mesmo da escolha dos materiais, da escolha da estética, a gente pensa muito as questões técnicas, né? Até porque antes da entrada dos modulados ou dos itens que a gente vê, né, que embelezam bastante a questão da estética de cada casa, a gente tem a etapa de obra. E tudo isso tem que ser pensado desde o início para que todas as minúcias dos detalhes e da parte de fora, né, dos armários, assim como a estrutura, sejam preparadas dentro da obra. Principalmente quando estamos falando de eletrodomésticos, eletroportáteis, né, que tem toda uma questão elétrica, hidráulica, que interfere muito nos móveis planejados. Exatamente, a gente precisa fazer uma série de compatibilizações, né, que a gente tem que pensar desde a primeira etapa da obra, para que quando os armários forem pensados, né, já esteja tudo compatibilizado e funcional, né, com a obra e com a instalação dos mesmos. Principalmente assim, dando um exemplo, né, bem simples, a questão da geladeira. Não só o tamanho a gente tem que se preocupar. Se a geladeira tem água na porta, a gente precisa prever um ponto hidráulico para ela estar lá. Ou se o proprietário tem a vontade de futuramente trocar uma geladeira por uma peça maior, por um eletro maior. A minha família vai crescer, eu quero pensar nisso. Então a gente já pensa numa forma dos modulados, até ter uma porta que depois a gente pode tirar e o eletro pode aumentar. Então quanto mais esse nível de planejamento for esmiuçado no começo, a gente consegue fazer uma casa mutável ao longo do tempo e durável, né? Que é o nosso maior objetivo. Você citou um exemplo interessante, né? A geladeira, por exemplo, além da folga que ela precisa ter, né, para poder fazer toda a circulação de ar, as geladeiras, quando elas são as side by side, por exemplo, elas têm uma porta que extensa, elas sacam, né, da matriz. Isso. Então, você ainda tem que pensar para que nessa logística, para poder puxar a gaveta de verduras, para que ela abra em uma angulação melhor. E tudo isso só no planejamento arquitetônico, né? Do design de interiores, do projeto totalmente pensado em si. Não é simplesmente chegar numa loja de planejados e montar o que fica bonito. As outras etapas, né, vão acabar precisando dessa compatibilização, né? Dessa harmonia entre todos os detalhes, né? Para que quando os armários eles cheguem, não só esteja bom a parte estética, mas também funcional, né? Que facilite nosso dia a dia, né? O manuseio de todos os itens que estão ali. Muitas vezes, no nosso primeiro encontro, a gente já fala um pouco, né, sobre a nossa forma de trabalho, expõe antes mesmo de apresentar qualquer proposta. E aí, nas etapas, quando a gente vai descrevendo, a gente fala, a primeira etapa, a gente vai fazer o cadastro e a gente vai mandar para vocês um roteiro de projeto que vão ter várias perguntas que vocês não vão saber. Mas é muito importante que a gente converse sobre isso antes de planejar, né? Porque aí a gente dá alguns exemplos, tipo esse que eu te dei, e assim, às vezes vocês fazem muita questão de ter uma máquina de gelo. E aí, nada disso é pensado no início, porque vocês estão pensando mais ou menos para que serve cada quarto ainda. E o nosso trabalho é realmente trazer um pouco dos problemas que podem vir além para agora, para esses problemas não existirem. Então, aí a gente ainda fala, vocês estão contratando a gente para isso, porque como a gente acaba vivendo essas questões no diariamente, dia a dia, né? Para a gente é muito mais fácil prever todas essas questões que podem surgir, todas essas minúcias de obra que às vezes podem dar um atraso, assim, que realmente, se não forem pensadas, podem vir a criar transtornos. Futuramente, né? Ninguém quer um transtorno na sua casa, né? Então, eu acho que a nossa maior questão do planejamento mesmo é diminuir a probabilidade de problemas. E isso vai de eletros até portas, por exemplo, né? É o que a gente estava conversando também, a questão de precisar, talvez, de uma estrutura feita na obra para uma porta que venha futuramente na marcenaria.
E aí, se a gente não pensa isso no início, depois tem que abrir o gesso, trazer a estrutura. Gera um desgaste e um retrabalho, né? E fora essa questão da gente ter que pensar tudo no início, a gente também tem que atrelar muito a dinâmica de cada família, né? Nesse planejamento dos modulados. Então, assim, para a gente é muito importante entender como é que funciona a rotina da família, para que tudo seja pensado não só no lado estético e funcional, mas que facilite o dia a dia, né, de todo mundo. E quando a gente fala de móveis planejados, que assim, é a maior demanda de um apartamento, né, de uma casa ou de um ambiente comercial, você já tem assim praticamente tudo pronto, apenas trazendo os eletros, os móveis soltos. É também o maior investimento e a maior preocupação técnica, né? Por isso que a gente tem todo um cuidado, como você mesma disse, toda a minúcia, né, no pensar, no planejar. E também de conferir, né, tudo, o caderno técnico, a gente conferir todas as medidas, se está tudo de acordo com o que a gente pensou, com o que o cliente quer também, né? Então, assim, a etapa de compatibilização do caderno técnico com a obra, com o projeto das arquitetas, né? Também é uma etapa crucial para que tudo seja pedido, né, de acordo com o que a gente quer. E hoje, até pegando um gancho do que você falou, hoje a proporção da marcenaria nos apartamentos cresceu demais. Demais. Né? Antigamente você tinha o armário, que a gente guardava roupa, o armário da cozinha. Hoje, assim, os grandes apartamentos, a gente praticamente forra as paredes para maior durabilidade, né, das paredes. Tem a questão dos grandes painéis, das portas mimetizadas, embutidas, que antigamente a gente trabalhava muito, assim, outros elementos na parede. Hoje tá vindo muita tendência, assim, da uniformização, né? Isso. Da maior durabilidade nos grandes apartamentos e nos pequenos, cada vez mais a maior necessidade, maior aproveitamento de espaço. Então, assim, também o aumento da marcenaria, até nos apartamentos menores, às vezes uma cama embutida, tudo pensado, assim, milimetricamente. Então, assim, em todas as esferas, né, tanto vindo do micro para o macro, a marcenaria ganhou um destaque, assim, na questão de projeto muito grande. Se tornou uma necessidade, né? As pessoas, elas estão hoje precisando otimizar. A personalização se tornou uma necessidade, né? O desejo também, exatamente, né? Porque, assim, a casa servia a você, a funcionalidade da família, né, como a Moni disse, virou uma coisa muito importante. Então, isso em todas as esferas de projeto, a gente acaba dando uma importância, assim, grande. A marcenaria, ela ganha um destaque muito grande, né, por conta disso, da personalização. A casa hoje é um estado de espírito. Exatamente. Não é? Eu acho que a pandemia deu uma mudada nisso aí, né? As pessoas hoje buscam estar na sua casa de maneira mais confortável, né? Então, esse planejamento é de fundamental importância, né? A estética é muito importante, né? Além da funcionalidade. Então, assim, com a Eviva a gente consegue uma gama uma diversidade de acabamentos muito interessante, né? Fora a qualidade das ferragens também, né? Que hoje em dia é o que faz o armário durar bastante, né? E exigir menos manutenção ainda. E é importante a confiança, né, da empresa de planejado. Com Exatamente. certeza. O grande diferencial de um bom fornecedor, além do produto, é a confiança que ele traz no pós-venda. É o que a gente fala muito, assim, com relação a bons fornecedores. Que a gente pode evitar o máximo de problemas, todo o planejamento, como a gente conversou, mas, inevitavelmente, alguns vão acabar surgindo. Então, os bons fornecedores trazem um bom pós-venda e uma boa resolução, né? E a gente bate muito nessa tecla. Vamos fazer boas escolhas para a gente ter boas resoluções. É super necessário. E um bom resultado, gente, né? Esse assunto é longo, eu ficaria a manhã inteira aqui batendo papo com vocês. Quando a gente fala de móveis planejados, é uma demanda muito grande, né? São muitas dificuldades, muitos desafios e muito a mostrar para vocês que estão em casa. Meninas, muito obrigada por estar aqui no meu aconchego. Bruna. Obrigada a você por receber a gente poder falar de um assunto que a gente gosta tanto. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão curtindo aí a nossa programação. Fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Criada em 2002, a Eviva, uma empresa do grupo familiar Bertolini, é uma das maiores do mercado de móveis planejados de luxo no Brasil. Com fábrica na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, oferece soluções exclusivas, sendo a primeira empresa a produzir móveis planejados de alto padrão em escala industrial.
Eviva, o encontro perfeito entre elegância e harmonia em móveis planejados. E estamos aqui hoje falando de um tema que abordamos constantemente aqui no Meu Aconchego e é de fundamental importância para vocês que não conhecem tudo sobre o universo dos móveis planejados. Eu estou aqui com as meninas discutindo justamente qualidade de material. Qual é o diferencial? Eu acho que quando a gente fala de marcenaria, principalmente, a gente tem que ter noção de que é um investimento alto a ser feito, então é um investimento que tem que ser feito com responsabilidade. Então, nesse quesito, os planejados, eles vêm como parte importante disso, dando um acabamento mais adequado, com melhor qualidade para isso, porque isso transparece no fim das contas. A gente pensa que quando está tudo pronto, não aparece totalmente, mas cada detalhezinho de acabamento, seja o fitamento ABS, aquele que vem de fábrica, todo bonitinho, com aquela borda bauleada que não machuca, que não permite que entre água também, então acaba dando mais resistência ao material, então cada detalhezinho importa. Então o toque do MDF também, então o material ele vem com qualidade, a gente percebe o toque do MDF, a gente percebe pelas ferragens, tem um mundo, a marcenaria é um mundo, então, tipo assim, tem muitas coisas pra gente apreciar e a gente precisa focar no que é importante, que é a qualidade do material, para que o resultado final do projeto fique conforme foi idealizado lá no início. Eu acho esse assunto interessante e importante, porque às vezes as pessoas, elas contratam, mas elas estão buscando o custo, né? O menor valor. E a gente tem que estar atento no custo-benefício, num valor justo para um material realmente durável. Quando você fala, Milcha, de fábrica, né, que vem direto de fábrica, é uma questão que a gente busca, inclusive, trazer na indicação para o nosso cliente da confiança de indústria. Porque a indústria, você tem uma seccionadora de bordo que ela é enorme, né? Deve ter uns 6, 7 metros, tem um custo elevadíssimo. Então, só a indústria para poder oferecer um maquinário que possa fazer essa selagem e que você tenha a fita de borda de maneira que não traga nenhum prejuízo futuro. Como outros maquinários também. Perfeito. A gente gosta muito de utilizar projetos, é uma tendência também, o mobiliário curvo. E esse mobiliário curvo, ele faz toda a diferença que ele venha de fábrica. Então, que a gente consiga ter essa garantia de qualidade sem tirar, né, a especificação do produto. Então, esse maquinário curvo de fábrica, fábricas que consigam fazer esse corte já curvo através das planejadoras de corte, então faz toda a diferença porque fica imperceptível o acabamento. E no final do dia isso aparece bastante. E a gente gosta muito de utilizar esses elementos, tanto os curvos quanto os charabes, elementos diferentes. Por isso a gente busca parceiros que consigam atender os nossos projetos com qualidade para os nossos clientes, né? E aí foi que a gente buscou a Romanza. A gente trabalha muito com o charabe, a gente tem no escritório, a gente bota mais largo, bota menor, de acordo com o perfil do cliente. E aí quando ele chega com aquele fitamento de fábrica perfeito, todo bonitinho, então você vê o acabamento ali como elemento principal. Então você tem aquele mocharabe lindo, com a estética bonita, sem machucar criança, sem machucar idoso, com risco de cair, porque é um elemento, né, que a gente acaba fechando paredes com ele, a gente fecha ambientes, dá privacidade, não dá. Então a gente precisa que tenha um parceiro que traga segurança para a gente, que tenha um pós-venda também, que funcione caso dê qualquer questão, que esteja ali junto ao cliente para dar o suporte que ele precisa. Um excelente pós-venda, né? Exatamente. Para vocês que estão nos assistindo e não sabem por algum motivo que é um muxarabe, são esses painéis vazados que podemos ter profundidades diferentes e fazer essas colmeias maravilhosas. E ainda tem a questão da confiança, porque quando a gente indica com a empresa e busca indicar indústrias, é justamente para que a gente traga uma segurança para o cliente, uma segurança de firmeza, de uma empresa sólida no mercado, né? É um transtorno, de repente, do nada, a empresa vai declarar falência, o cliente perde 200, 300 mil e a responsabilidade que se divide com a gente, que indicou, né? A marcenaria é um investimento grande, como a gente já
conversou aqui, ela é protagonista muitas vezes do projeto, então a gente quer que saia tudo conforme foi acordado. Então, uma vistoria prévia, é uma montagem, é uma assistência ali muito próxima com o supervisor, com os lojistas, com os nossos consultores. Então, a gente tem esse suporte com a Romans, então isso para a gente conta muito. Eu acho também que quando a gente fala de obra, a gente fala muito de imprevistos. Imprevistos acontecem. Verdade. Então, às vezes, a gente vai ter uma questão que vai precisar ser resolvida através da marcenaria. Uma relocação de ponto, uma questão de uma fita de LED, coisas que não estão dentro do planejado, que às vezes a gente precisa de um parceiro que chegue firme junto para poder realmente resolver as questões junto com a gente, junto com a obra. Às vezes não é uma questão que seja culpa de ninguém, mas são questões de compatibilização que precisa de equipes que cheguem junto para querer resolver o problema e garantir um resultado final de qualidade. De fato, a Romanza é uma empresa de referência no mercado, né? Nós conhecemos a fábrica, né? Conhecemos a gestão principal, desde o líder superior quanto ao gestor aqui da nossa cidade, que são pessoas sérias, comprometidas e faz parte do nosso leque de empresas de referência no mercado de arquitetura e decoração. Com toda certeza. O projeto de marcenaria, ele é um conjunto, né? Ele é o arquiteto junto com a empresa de marcenaria, que vai desde ali dos ajustes, quando a gente está vendo o projeto com o consultor, viabilizando o custo, vendo ferragem, vendo melhor acabamento, vendo materiais, caderno técnico, processo de vistoria, pós-venda, é tudo um conjunto, né? Então a gente precisa estar muito bem alinhado, tanto a parte de arquitetura quanto a parte da empresa. E a gente tem esse suporte muito bom com a Romanza. Se deixar, vamos lembrar aqui de vários artifícios que agregam os móveis planejados, né, meninas? Exatamente. Muito obrigada por estarem aqui no meu aconchego. Muito obrigada a vocês que estão em casa, curtindo a nossa programação, tudo sobre esse universo da arquitetura e do design, todas as informações necessárias para vocês que estão pensando em reformar, construir, decorar seu apartamento, sua casa, seu ambiente comercial. Fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Aconchego hoje vai direto parar em Trancoso, falando muito mais do que arquitetura e sim de qualidade de vida, estética, conforto, mais uma sintonia direto com a natureza. E nós temos elementos, principalmente os vidros e as esquadrias, que traz essa transparência, essa leveza no projeto, não é isso, Carol? Com certeza. Na verdade, assim, esse projeto realmente ficou lindíssimo. Obrigada também a Gilberto Dartinelli, que agradeço, Carol, que deu a possibilidade da gente trazer a transparência da casa também. Então, assim, foi um projeto que o vidro, ele foi um fator essencial, porque desde fora que a gente tem a possibilidade de contemplação da casa. Então, eu tenho as esquadrias e tenho também a parte de guarda-corpo, que aí Gilberto vai falar um pouquinho do que a gente pensou de diferente para o guarda-corpo. Então, realmente, essa casa de Carol é um projeto assim, Bruna, que é de encantar. Primeiro, o local é lindo lá em Trancoso, né? Essa casa, ela é dentro de uma mata atlântica, né? Assim, dentro de uma natureza, né? De uma reserva, que dispensa comentário, né? A beleza. E aí, Carol, realmente, uma grande arquiteta, projetou um guarda-corpo lindíssimo em toda a volta da casa, porque a casa, ela integra, né? O interno com o externo. E ela sugeriu, na época, eu fiquei assim, sem entender um pouco, porque ela falou, Gilberto, eu vou querer as colunas desse guarda-corpo, eu quero no tom mais leve possível. E depois eu entendi tudo o que ela falou e como ficou o final do projeto. E nós colocamos as colunas com alumínio fosco, porém a parte do passamão, do acabamento superior, no alumínio amadeirado, que é o que ela queria trazer, realmente, o tom em madeira para o ambiente. De fato, ficou algo assim
inusitado, né? Algo que você dificilmente vai ver em projetos e você só vai ver lá no projeto dela que ela criou algo diferente de muitos lugares e que ficou lindo, o cliente muito feliz e o resultado quando você pensa, que projeta, que realmente sabe o que vai acontecer lá na frente, que foi o caso dela, que até eu não entendi na hora que ela pediu a diferença de tons e ficou muito lindo. É uma casa, né, Carol? É sensacional. Linda, né? Começa de tudo. Tem uma porta de 7 metros, né? Por 2 metros que fez na entrada dessa casa, que é um encanto. A casa é uma mansão, realmente. A resistência dessa porta? Essa porta é maravilhosa. As portas hoje em ACM, alumínio, elas são preparadas para tamanhos, assim, até de 8 metros que a pessoa queira fazer, né? Essa de Carol, ela tem 7 metros, 7 metros e 20, para ser mais preciso, né? Por 2, né, Carol, de largura. Ela tem 2. 2 metros de largura. Então, a porta linda. Quando você abre, assim, aquela imponência na casa, né? E a casa, ela já é um pé direito alto, duplo, né? E tem uma varanda muito grande, que ela integra realmente com a parte da piscina. E a porta, como você perguntou, afirmo, é um produto que você pode fazer até com 8 metros por essa largura, que você vai ter uma funcionalidade perfeita, porque o comando disso é feito em rolamentos, é trabalhado lá na Artinelli, tudo blindado, né? Nós temos o centro de usinagem de inox que eu tenho para preparar essas peças e a gente faz com toda a qualidade, né, Carol? Gilberto, eu vou aproveitar a oportunidade e vou te pedir para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Certo. Por exemplo, ACM e alumínio amadeirado. Qual que é melhor? Por quê? Explica um pouquinho. Os dois são bacanas você utilizar em projeto. Eu diria assim, é mais uma questão de gosto mesmo do que você pensou em um projeto. Porque quando você coloca a porta em ACM, ela fica mais minimalista, né? Porque quando você trabalha o ACM, ela é uma porta que ela não requer muito, não tem muita marca no produto. Como a porta lá que ela colocou em ACM. Então ela é leve, ela fica leve. Quando você coloca o alumínio normalmente ele vem aquele sistema de ripado. Então você vai marcar mais a porta. Ele precisa desse sistema, porque né? o sistema de alumínio, você não tem placas de alumínio inteira, como tem no ACM, no alumínio composto. Então você vai fazer ela no sistema de ripado. Pode aumentar as ripas? Sim. Eu não quero ripa de 5, eu quero uma de 7, de 10. Beleza, você faz Mas todos dois são tão resistentes quanto para uma área de salitre, que é o que a gente tem no Nordeste. Com certeza. E é uma coisa até importante, assim, do porquê dessa porta. Porque normalmente a gente faz em madeira, né? Mas a gente tinha também a questão da manutenção. Imagine uma porta de 7,20 metros sendo de madeira. Então, a gente já vem, muito peso, a gente já fala muito dessa questão mesmo de que fica emperrando, e aí a ACM tem a possibilidade de trazer a textura de madeira, que é o que pede a região, e também tem a possibilidade de trazer leveza e manutenção. Carol, é bom você reafirmar essa questão não só da estética, mas da qualidade, da manutenção, da durabilidade, da resistência durante um certo período, porque é a nossa função como profissionais, né? Na hora de estar projetando, indicar para o cliente o que vai ficar bom e que vai trazer essa qualidade. Isso, porque a gente tem falado muito da questão da manutenção. A gente precisa projetar pensando na manutenção do lugar. Então, já é um lugar super lindo. A gente viu também, Gilberto viu, inclusive, na montagem, que assim, a casa ela está num terreno que ela tem um declive acentuado. Então, é a possibilidade, e até por essa questão de ter muita vegetação, então tem muita umidade. Então, quanto menos a gente tem de material que tem uma pouca resistência até a umidade, então melhor até para cliente, para quem usa e até para quem vai fazer a manutenção nesse lugar. E você abusou bastante das esquadrias. Muito vidro, muita madeira também. Tem madeira também. Tem madeira muito. A muita escada, madeira, né? A escada, por sinal, é de madeira com vidro. Ficou lindo também. A escada é estrutura metálica, com degrau de madeira, com o guarda-corpo de Gilberto, da Artinelli. Vidros, né? Vidros, então assim, ficou sensacional. Paisagismo. Ela está toda inserida na natureza. Vou voltar em um outro tema aqui que eu acho também importante a gente falar para quem está nos assistindo. A respeito dos vidros, né? Quando a gente usa um vidro para escada. A especificação técnica adequada para ele. Laminado, temperado. O correto mesmo seria o vidro laminado, né? Você pode usar, por exemplo, quando você usa uma estrutura, que seja ela de alumínio, que seja como o Carol projetou lá, que é de madeira com vidro, a gente usar o vidro laminado. Você pode usar o 4x4 laminado. Agora, quando você tem o vidro engastado, que você faz muito isso aí, o vidro tem que ser temperado e laminado.
Você usa 6x6, você pode usar até 10x10, vai muito do que você pensou em altura do guarda-corpo, né? Se você tem um guarda-corpo padrão, que é a altura de 1,10 m, você pode utilizar sim ele engastado, fazendo o processo todo correto, como nós fazemos lá na Artinelli, ele 6x6. Você vai usar um vidro, fica lindo, você vai ter um valor também mais acessível para você comprar e você vai ter a segurança total. Agora você tem que finalizar ele com acabamento na parte superior, que é o que nós fazemos lá de inox. Esse inox pode ser trabalhado também no tom amadeirado depois, você pode fazer algo que ele fique no tom mais aproximado da madeira. E você vai ter toda uma segurança, toda uma resistência. Então, o ideal, respondendo a tua pergunta, Bruna, seria o vidro laminado. Isso, por que eu tô te fazendo essas perguntas aqui, né? Já que estamos falando sobre esses quadris, sobre esse projeto belíssimo de Carol, que é totalmente técnica, eu sou fã do seu trabalho, apaixonada. Obrigada. Porque o nosso canal do YouTube, ele vem bombando de dúvidas, de perguntas, e nós vamos tirar todas aqui durante a nossa programação do Meu Aconchego, com parceiros, arquitetos, né, profissionais da área, todos que estão interligados nesse universo da arquitetura e do design de interiores. Muito obrigada por vocês estarem aqui no Meu Aconchego. Muito obrigada, Gilberta, de fundamental importância. Você está aqui presente para poder tirar essas dúvidas técnicas. Bruna, para a Artinelli é uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com a grande arquiteta como é Carol. Você também com a grande arquiteta, uma grande apresentadora. E a Artinelli fica muito honrada em poder estar aqui. Conte comigo a hora que precisar para algum esclarecimento. Isso é fundamental. Você sempre aqui. Viu? Que ajuda, né, Carol? Nós temos as ideias, criamos e vocês trazem esse suporte de trazer o que é de qualidade, produtos de referência, tecnologia nova, que a gente pode impregnar nos nossos projetos, né, Carol? Parabéns. Obrigada. Mas é uma casa lindíssima, viu? Então, assim, vocês estejam também à vontade para ver muito dela no Instagram e aqui também no Meu Aconchego. Todo mundo tá curtindo muito aí durante a nossa programação. Um beijo grande, fica ligadinho. No próximo bloco ainda temos muito mais. Artinelli, empresa especializada em vidros e esquadrias de alumínio. Estamos de volta e olha que assunto maravilhoso nesse calor enorme que estamos aqui na nossa capital, em Salvador, também com o programa transmitido para todo Sergipe, você que está nos acompanhando, e eu estou aqui com o Thiago Dourado para falarmos de climatização e as tendências para 2025. Há tendências, Thiago? Com certeza, Bruna. Muitas tendências a gente está aqui buscando e trazendo para o mercado de climatização. Nós temos cores diferentes e com pintura eletrostática, é bom falar sobre isso. Exatamente. A pintura eletrostática, Bruno, traz para o equipamento uma pintura, um acabamento muito melhor. Esse tipo de acabamento é muito visto em carros, em outros tipos de segmento. E a gente trouxe essa tendência para o ar-condicionado para que quando você olhe para o ar-condicionado, veja toda aquela busca de arquitetura, ele seja mais um elemento que integre a composição, né? E com toda essa resistência, não é isso? Exatamente. A pintura eletrostática, ela tem uma longevidade muito grande também. Quando você faz um tipo de plotagem, ao longo do tempo ele tende a descamar, ele tende a perder a coloração e, como você pode perceber em pinturas eletrostáticas em carros, a gente traz isso para o ar-condicionado. Então, esse tipo de acabamento é muito refinado e para os clientes mais exigentes a gente traz esse tipo de solução. Você me disse que a cada ano vamos ter uma cor nova, né? A ideia é essa. E é uma ousadia que vocês montaram um mega showroom aqui na orla, né, de Salvador, aqui na Pituba, bem de frente para o mar, que é para mostrar realmente a qualidade e a eficiência dessa pintura. Com certeza. Os ar-condicionados hoje, principalmente pelo alto índice de uso e em regiões litorâneas, que é a nossa capital maravilhosa, Salvador, se você não tiver um equipamento onde esteja preparado para esse tipo de uso, logo ele se deteriora, né? Que são aqueles famosos pontos de ferrugem. E a escolha desse tipo de loja aqui é para mostrar os equipamentos nossos da Daikin, como são tão resistentes também à corrosão. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando a nossa programação. E qualquer dúvida, acesse o nosso canal do YouTube, deixa lá a sua mensagem, vai também no nosso Instagram, deixa a sua mensagem no direct, que estamos aqui prontos para responder durante toda a nossa programação do Meu Aconchego. Um beijo enorme no coração de vocês.
Gostaram do programa de hoje? Eu espero que sim. Preparamos com muito carinho para todos vocês que estão curtindo a nossa programação ligadinha aqui na tela da Band e não só aqui, como também nas nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego. No próximo sábado estaremos recheados de dicas para vocês que curtem arquitetura e decoração. Beijo grande, excelente final de semana, que Deus abençoe a todos.